Olá pessoal, continuando aqui, vamos fazer a parte agora responsável por a gente adicionar o nosso usuário de destino, tá? Então a gente carregou aqui o usuário de origem no JSF, agora a gente vai carregar o usuário de destino, tá? Então a gente vai ter que fazer uma parte aqui para a gente selecionar o usuário, tá? Então aqui eu vou avançar um pouquinho, ó, eu já vou colocar aqui direto. Você já deve ter entendido bem, ó, uma coluna, abre uma linha, e aqui a gente tem o código, esse label vai ser de qual input teste, né? E a gente vai ter o nosso input teste, tá? O que vai aparecer para o usuário é o ID do label, ok? Então, como a gente tem que fazer aqui tudo numa linha só, tá? A gente vai pular aqui, né? O label ele fica em uma coluna, uma linha. E o campo de texto, para a gente buscar o nosso usuário de destino, a gente vai colocar aqui na próxima coluna. E a gente vai abrir uma linha aqui. Aqui a gente vai ter três componentes. A gente vai ter o input teste, que vai mostrar o código do usuário. A gente vai ter um botãozinho para pesquisar, tá? E a gente vai ter o campo para mostrar a descrição, tá? O campo do código a gente vai fazer, se você quiser digitar o código do usuário, a gente vai carregar no banco e mostrar na tela, tá? Vamos fazer aqui, ó, 2 pontos, input teste, tá? Então aqui eu tenho o meu ID, qual que vai ser o ID, né? Vai ser aqui o ID desse label, tá? Immediate false, ele vai ter que fazer a validação de formulário. Ele é requerido, é true, tá? Requer o message, informe o usuário de destino, tá? Então o formulário vai ter que validar isso aqui pra gente, o JSF vai validar pra gente. Tem que ter o usuário de destino, tá? Agora, vamos trabalhar aqui com um pouquinho de evento e de Ajax, tá? Eu quero que a hora que a gente digitar o código do usuário no meu campo de texto, eu quero que ele consulte no banco de dados esse usuário, caso você saiba o código do usuário, né? Às vezes você já memoriza e fica mais rápido você digitar. E ele vai pesquisar. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Normalmente, esse tipo de pesquisa a gente coloca um evento que é onBlur, que é a hora que ele perde o foco, tá? Então a gente vai colocar aqui o evento onBlur e a gente vai chamar o método JavaScript, ó, pesquisa, user, destino, perder, foco, dialog, tá? E a gente passa x.value, que daí vai passar o código que a gente digitou aqui dentro, tá? Então a gente vai lá para aquele arquivo de JavaScript nosso, script, e a gente vai criar essa função JavaScript, tá? Eu já copiei o nome dela, ó. Então vai ser uma função, vai ser uma função, e aqui ela vai receber o que? Código user, tá? Vou só colocar um alert aqui, ó, imprimindo o código user, tá? Para a gente fazer o teste e ver se a nossa função está sendo chamada. Então eu vou publicar aqui no projeto, vou startar e vou testar essa rotina. Ó, pessoal, então eu abri aqui a tela, tá? E a gente vai fazer aqui esse teste, né? Então aqui a gente está com o evento de foco. Então a gente vai digitar alguma coisa e a gente vai perder o foco, dar um tab, ele pegou o código que a gente digitou. Entendeu? Vamos lá. Tá? Que a gente colocou lá naquele alert. Ok? Então a nossa função está funcionando. Agora a gente tem que fazer um Ajax para o lado do servidor. Tá?
Para a gente conseguir levar esse código para o lado do servidor, interceptar, carregar os dados com JSON de volta, deixar associado ao JSF. Tá? Importante aqui a gente sempre fazer uma validação se foi realmente informado alguma coisa, tá? Então, ó, ID, o código do usuário, .trim, tira o espaço aqui, add friend vazio, ele vai processar, tá? Para evitar processamento inválido, ou então algum erro, isso já facilita muito aqui o nosso trabalho, ok? Uma coisa importante é o seguinte, se o nosso resultado não retornar nada, a gente vai retornar um JSON, a gente vai fazer um Ajax aqui, vai retornar um JSON, e a gente vai adicionar os dados no nosso campo lá do código, tá? Mas se ele não retornar nada, foi inválido, dá pra gente limpar o campo. A gente pode usar aqui um jQuery, que ele vai limpar o campo pra gente. Vamos lá pegar o nosso campo, esse ID aqui, ó, esse nosso ID. A gente pega aqui com jQuery, ó, .val. A gente está sempre limpando o campo, se for inválido, tá? Se a gente for ver aqui, ó, vamos dar um Ctrl F5 aqui. Vamos ver se ele já pegou a alteração. Tá? Olha lá, tá vendo só? Ele tá limpando, ó. A gente perde o foco, ó. Ele tá limpando, tá? E ele só vai adicionar, mostrar mesmo se consultar no banco e realmente existir, ok? Então aqui, um Ajax com jQuery vai funcionar dessa forma aqui, ó. Você dá o cifrão, dá um ponto get, a gente vai passar um get, a gente vai fazer a gente vai recuperar dados, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui a gente vai passar a nossa função. E aqui dentro tem a função de retorno, que é o callback. Callback normalmente ele não tem nenhum nome. E aí a gente tem a resposta aqui dentro dele. Ok? Então a gente vai chamar aqui a parte de MVC, algum MVC ou então RESTful, alguma coisa assim. A gente vai chamar aqui, ó, buscar usuário destino message. Tá? E qual que é o usuário? A gente tem aqui qual que é o usuário, ó. A gente vai passar aqui uma URL, tá? Tem aqui, ó, código entidade é igual ao quê? Ao que foi passado por parâmetro, olha. Tá vendo? Beleza, né? Então agora a gente tem que ir para o lado do servidor e tentar recuperar essa nossa... tentar pegar o valor dessa entidade aqui, dessa variável que vai ser carregado aqui nessa URL. Isso daqui ele é muito usado mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, um Ajax dessa forma vocês vão ver muito em web. Existe uma outra forma de fazer em JSF, lógico que existe, dá para usar nativo do JSF também. Mas eu acho legal demonstrar isso para vocês, que caso vocês venham ter algum problema e tiver que usar alguma função JavaScript, dá para você juntar isso com JSF, usar o jQuery junto com o JSF. Então a gente vai lá para o lado do nosso ManageBean, ManageBean mensagem, vamos aqui no final do nosso método, a gente vai escrever aqui, ó, public void, a gente vai escrever o nome dessa função aqui, lembrando que o nome da função aqui não tem nada a ver, a gente tem que fazer um mapeamento aqui com o Spring MVC, tá? Vou colocar aqui um true exception, tá? E a gente vai fazer aqui o mapeamento do Spring MVC, ó, request mapping para ele interceptar nossa URL. E a gente coloca aqui, ó, 2 asterisco barra a nossa função, tá? E aqui dentro
eu preciso dar a resposta. Eu posso fazer de várias formas, tá? Eu posso dar um return, eu posso fazer de várias formas, mas aqui a gente pode passar um HTTP Servlet Response. Posso passar o response aqui, também funciona, tá? E aqui a gente tem que passar o quê? Um request param, que ele vai capturar o quê? Esse nosso parâmetro aqui, ó, código da entidade. Então, para essa URL, ele vai captar esse parâmetro. Request param. Você tem que passar o value, tem que ser o mesmo lá que a gente declarou no JavaScript. E é um long, tá? Ele já converte para a gente, certo? Então eu vou parar aqui o servidor agora. Então ele vai recuperar essa entidade para a gente. Então a gente vai consultar no banco, ó, entidade. Aí eu tenho aqui o entidade controller, eu já tenho declarado aqui. Deixa eu ver se eu tenho entidade controller. Não tenho, né? Então eu vou fazer aqui um @authoride. Entidade controller. A gente vai declarar aqui o entidade controller ponto find entidade, né? Por ID, ó. Vou fazer aqui o entidade.class e passando o código ali que foi recebido por parâmetro, né? E aqui a gente vai fazer o quê? A validação se foi realmente consultado, tá? E daí a gente vai pegar o quê? O objeto selecionado referente à tela, ponto set, usuário de destino, que é o que a gente consultou, e a gente tem que dar o quê? A nossa resposta para o nosso Ajax. Então, ponto get white, é assim que faz a resposta do Ajax, tá? E existe uma outra forma também, mas eu estou demonstrando dessa forma aqui. E eu estou pegando o quê? Ponto get, vamos ver se eu fiz o JSON dessa entidade aqui. Eu não fiz o JSON dela, tá? Então a gente vai fazer aqui o JSON dela. O objeto JSON dela eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou colocar aqui no final. Tá? Aqui, ó, você faz o método JSON, usando aqui o JSON Object do PrimeFace. Você cria um mapa, você passa o código e o valor. Código e o valor. Aqui são os atributos, tá? São os atributos aqui da entidade, tá? E aqui você apenas pega e chama a entidade.getJSON, que ele vai retornar um JSON pra gente, .toString, tá? E a gente consegue já, se tudo deu certo, vamos startar aqui. Vou colocar um alert aqui no meu retorno, ó. Aquele JSON, a resposta dele vai vir aqui. Então eu vou imprimir esse JSON na tela para a gente ver como é que ficou. Tá? Aqui, pessoal, se vocês colocar algum código aqui e não mostrar nem sequer um alert em branco, você dá um Ctrl F5 na tela para ele recarregar o alert, tá? Se tiver em branco aqui, ó, tá vendo? Não retornar nenhum dado aqui, não retornar o JSON que a gente quer. Se você olhar no console e tiver um erro parecido com esse aqui, ó, Object Not Found. Então, ó, nenhum identificador para objeto entidade com código 9, né? Quer dizer que o código da nossa entidade, que foi consultado no banco de dados, não existe. Eu sei que o 1 existe, ó. Então ele consulta e retorna o JSON para mim.
e não dá nenhum erro do lado do servidor, tá? Tranquilo, não tem, vocês não precisam tratar isso, tá? Então, ó, o nosso JSON, se você não entende não entende muito de JSON, eu espero que vocês estudem um pouquinho, porque é muito usado na web, tá? Então aqui, ó, então eu tenho entidade código, código 1, nome fantasia não tem no banco, mas o login é admin, tá? Isso eu vou colocar o código aqui agora, tá? Eu vou terminar de escrever a parte do dialog, tá? O meu dialog vai ser bem simples. Vou colocar aqui o dialog. Então eu tenho o campo de entrada, tá vendo? E eu só coloquei direto aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, message bin, objeto selecionado, que é a entidade, usuário de destino, login, tá? Ficou faltando ali, eu vou colocar aqui no input teste também, ó, manage bin, objeto selecionado, né, nosso manage bin aqui, nosso objeto selecionado. Aí tem o usuário de destino dentro dele, né? Tem aqui nosso objeto mensagem, cadê? Usuário de destino, ponto, né? Código dele. Então, muito simples, não tem segredo, né? O JSF ele é orientado a objeto, de forma muito fácil de se programar, tá? Então agora esse JSON eu quero colocar o valor desse JSON, o código aqui e o login aqui. Eu vou fazer isso com JavaScript, tá? Então a nossa resposta, eu vou verificar se a minha resposta existe, tá? Se veio resposta mesmo, ó. Então, resposta.trim diferente de vazio. Cria um objeto aqui, ó, entidade. Aí a gente tem que usar o JSON.parse, porque ele veio só string, tá? Então a gente tem que transformar ele em um JSON para poder trabalhar com JavaScript. Então a gente pega a nossa resposta e transforma em um JSON, tá? E agora com o jQuery, vou pegar o ID, vou lá na minha tela, eu quero que esse objeto aqui ponto, o valor dele, vem o que? O meu JSON entidade ponto ent underline código, tá? E eu quero que no campo de login, vou pegar aqui no dialog, ó, no campo de login, o jQuery tem que passar o jogo da velha ali, tá? Ponto val entidade, tá? Vai ser o ent login, tá? Que a gente declarou aqui no nosso JSON, ó. Vai ser aqui o ent login, ó. Ent login vai mostrar o valor do ent login, tá? Ponto ent login, tá? E fechou. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui, recarregar. Deixa eu ver se meu servidor está parado. Não, o servidor não está parado. Então deixa eu só recarregar. Dá um Ctrl F5 aqui para ele atualizar. Vamos enviar a mensagem. Então, se eu digitar um valor inválido, beleza, aconteceu nada. Agora o 1. Olha lá, tá vendo? Parece mágica, né? Ó, o 2. Existe o usuário 2 também. Existe o usuário 3, o usuário 3 não existe, tá? Então a gente, ó, usuário 1, olha lá, ele carregou admin. Usuário 2, olha lá, carregou Alex, tá vendo? Bem prático, rápido e fácil, não é verdade? Então beleza, gente, já tem uma boa parte pronta já.
Vamos só deixar esse nosso dialog aqui com o mesmo tamanho do campo de cima. Opa! Peraí. Aqui, tinha apagado sem querer. Então, vamos deixar o nosso campo ali do usuário com o mesmo tamanho do de cima. Ah, já tem aqui o tamanho, né? 376. Olha lá, ficou com o mesmo tamanho agora, tá vendo? Então o 2, ó, olha lá, tá vendo? 1, tá vendo só? Se eu colocar qualquer número, aqui a gente já tem que deixar ele removendo, né? Porque eu coloquei um número de uma entidade que não existe. Então, a gente pode fazer aqui, ó, limpar o campo dele. Se eu passar o código dele aqui, recarregar para o navegador identificar essa alteração. Então, ó, consultei trouxe, colocar colocar uma entidade que não existe, olha lá, limpou, tá vendo só? O 2 existe, ótimo, beleza, perfeito, tá? Funcionando perfeitamente, ok? Eu vou repartir isso aqui em outra aula, a gente vai para a próxima aula aqui agora, onde a gente tem que terminar de fazer a nossa telinha e a gente tem que pegar também a parte onde a gente vai fazer um pop-up, vamos colocar um botão aqui no meio, onde ele vai escrever um botão, na verdade, no meio, onde a gente vai clicar e vai abrir também uma lista de entidades para a gente selecionar. Tá?